usuários e níveis de acesso. O sistema de níveis de usuários tem como objetivo criar um acesso diferenciado para diferentes usuários, ou seja, você pode criar um nível para um profissional que irá realizar o cadastro e atualização de produtos e ele somente terá acesso a essa área do painel administrativo. Por exemplo, você precisa que um usuário ele realize o cadastro e atualização de produtos. Então você cria um nível, pode chamar esse nível de cadastro e cria usuário dentro desse nível. Você pode criar vários usuários dentro de um nível. Você pode ter um usuário, por exemplo, para cuidar do gerenciamento de pedidos. Só que você quer que esse usuário gerencie pedidos, mas não acesse o cadastro de cliente, por exemplo. Então você cria permissão para ele somente para o acesso a pedidos. Quando ele tentar acessar uma área de cliente, se ele tiver esse link, ele não consegue, o sistema bloqueia esse acesso. Para acessar o sistema de usuários e níveis, vamos no menu de administração, usuários e níveis. A sua loja virtual ela tem um usuário padrão que chama-se admin. Esse usuário ele tem permissões especiais. Ele consegue visualizar algumas informações que outros níveis de usuário não têm acesso. Sendo assim, a gente não recomenda que ele seja utilizado por vários usuários. Então, se você e mais algum profissional vai utilizar a plataforma, cria usuários independentes para ele. Deixe esse perfil apenas para o administrador geral da loja. Nós recomendamos que cada usuário tenha o seu nível e o seu usuário e senha independente. E fazendo dessa forma, sempre que o usuário acessar a loja virtual, a sua área administrativa, ele registra horário de entrada e saída. E sempre que ele realizar uma atualização de alguma informação na loja virtual, por exemplo, ele alterou o preço de um produto, se ele tem um usuário específico, no cadastro do produto, a gente registra qual foi o usuário que alterou, que fez a alteração, o que ele alterou e a data e a hora. Então, mas se você compartilha um usuário, fica mais complicado de identificar quem fez tal alteração. É importante também, pois se por algum motivo você desliga esse profissional da empresa, você pode inativar o nível de usuário dele. Então ele passa a não conseguir acessar a área administrativa. Então agora a gente vai realizar um teste, nós vamos cadastrar primeiro um nível de usuário, vamos especificar uma permissão para ele, em seguida a gente cadastra um usuário e faz um teste acessando a área administrativa com esse usuário. Logo que você acessa a área de usuários e níveis, você visualiza os níveis cadastrados. Então você clica nesse ícone de mais ou aqui no menu, no ícone de mais, para adicionar um novo nível. Vamos nomear esse nível, cadastro. Esse nível de usuário, a gente vai escolher a permissão agora. Por exemplo, eu vou especificar que ele pode cadastrar produtos, departamentos e marcas. Só isso, ele não pode visualizar pedidos, contatos, orçamentos, não pode alterar configurações. Serão todas essas as permissões que ele tem acesso. A gente deixou dois ícones, duas opções aqui em vermelho pelo seguinte motivo. Se você cadastra um usuário que tem acesso a níveis, ele consegue cadastrar outros usuários para acessar a sua área administrativa. Ele consegue alterar a senha de qualquer usuário existente. Então, procure não dar acesso a usuários de níveis para todos os usuários que você criar. E relatórios, o sistema de relatórios, ele permite que você exporte todo o seu cadastro de clientes, todo o seu mailing de pessoas que se cadastraram para receber novidades, ele exporta todos os pedidos da sua loja. Então, precisa ter muita atenção antes de dar permissão a esse nível.
Então, se é um profissional que precisa ter acesso a pedidos, a relatório, dá esse nível de permissão para ele. Se não tem a necessidade, se é um usuário de cadastro, não dá esse nível de permissão. Então, após definir o nome do nível e as permissões que ele pode acessar, a gente clica em gravar informações. Assim que gravar as informações, a gente volta para a página que exibe todos os níveis cadastrados. Então, a gente pode editar esse nível, clicando sobre o nome, ao lado dessa ferramenta lápis, a gente consegue editar o nível. Então, ao clicar, a gente visualiza o nome e quais são as opções que foram definidas que ele pode acessar. Então, você pode incluir ou remover uma permissão a qualquer momento. Voltando, a gente visualiza novamente o nível. Se você tiver diversos usuários dentro de um nível, você pode mudar o status desse nível. Mudando o status desse nível, o ícone vai ficar vermelho. E isso significa que, ao tentar realizar um login na loja, se o status dele estiver inativo, ele não consegue logar. Ou você pode excluir definitivo esse cadastro. Então agora a gente precisa cadastrar usuários dentro desse nível. Então aqui na coluna da direita a gente clica na opção adicionar. Aqui a gente tem algumas dicas importantes antes de você criar um usuário. Então essas dicas são com o objetivo de manter a segurança, porque você precisa ter ciência que um usuário com acesso administrativo, ele consegue cadastrar um produto. Por exemplo, você deu um nível para um usuário, ele acessa a sua loja, cadastra um produto, ele pode cadastrar um produto num preço inferior, por exemplo, esse produto vai estar disponível na sua loja, alguém pode comprar e você, por lei, tem que entregar. Então, muita atenção antes de definir os usuários e as senhas, porque de repente você cria uma senha muito fácil e uma pessoa mal intencionada, ela consegue acessar a sua área administrativa. Além de conseguir copiar os seus dados, ela consegue fazer isso que eu citei agora, por exemplo, cadastrar um produto no preço muito baixo, registrar e você ser obrigado a entregar. Então, prefira criar senhas fortes, mesmo que seja mais difícil de lembrar, procure criar uma senha mais forte. Não utilize nomes comuns como animais, cidades, data de nascimento, telefone, documento, nome de parente. É comum um cliente estar num segmento e ele cria nomes relacionados àquele segmento. Então fica muito óbvio. Então procure não utilizar. Uma senha que tem um tamanho ideal, elas são de 10 caracteres. Se você intercalar caracteres como arroba, como sustenido, por exemplo, a sua senha ela fica mais difícil de quebrar. Por quê? Porque o sistema ele utiliza um padrão de criptografia que, quando a sua senha possui uma quantidade de caracteres maior com um caractere diferenciado no meio dela, esse padrão de criptografia ele fica muito mais complexo de gerar algo parecido. Então, é mais seguro, procure uma senha mais forte para sua loja. Agora que você já sabe qual senha que você vai utilizar para realizar o cadastro desse usuário, você informa o nome. O nome tem como objetivo identificar quem é esse usuário. O login vai ser o termo que ele vai utilizar junto com a senha para conseguir logar no sistema. A senha, uma senha de 10 caracteres. Não use sequência de 1 a 10, por exemplo, ABC. O sistema ele bloqueia esse tipo de caractere. Então procure intercalar letra e números. Redigita a sua senha e clique em gravar informações. Ao gravar informações, a gente retorna para a área de usuários cadastrados. Aqui a gente consegue visualizar ou editar um usuário. Agora a gente pode testar esse cadastro que a gente criou com nível limitado. Vamos clicar em sair.
e agora a gente realiza um novo login com esse usuário. Como podemos observar, o menu da loja virtual ele diminuiu. Se você passar o mouse no menu horizontal, veja que ele não aparece a maioria das opções. Ele só vai aparecer os ícones que ele tem permissão, que você criou dentro do nível dele. E é importante saber também que mesmo que ele saiba o nome da página, por exemplo, eu vou clicar em usuários e níveis. Ele tem aqui o nome da página, que é níveis_acesso. Então, mesmo que ele saiba esse endereço da página, ele tente acessar, ele não consegue. Porque na hora que ele tenta acessar a página, o sistema verifica no seu nível de permissão se essa página está permitida para ele. Então, além de remover do menu, ele não consegue acessar direto. E se a gente visualizar aqui na página principal também, os ícones e os blocos que aparecem agora são de acordo com o nível desse usuário. Então é muito importante, você definindo uma permissão para ele que ele não pode ver pedido, ele não vai ver informações relacionadas a pedidos, informações relacionadas ao seu volume de vendas, o ticket médio da sua loja, enfim. Use esse recurso, crie usuários independentes. Essa funcionalidade ela é muito importante para a segurança da sua loja. E lembre-se sempre, se você coloca uma senha simples, se você compartilha uma senha com outras pessoas, qualquer pessoa que conseguir acessar a sua área administrativa, ele vai ter acesso a cadastrar um produto, a alterar um preço, a exportar o seu banco de dados via relatórios, via planilha Excel. Então, se preocupe com essa área, é muito importante. Nós da HiCommerce nos preocupamos com a segurança, todo o sistema tem monitoramento, tem bloqueio de segurança, tem filtros. Então a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança da sua informação. Agora, se você coloca uma senha que não é segura, toda essa segurança ela perde a validade. Então agora a gente finaliza a seção de usuários e níveis.